Alô pessoal do YouTube, grande abraço para todo mundo, sejam todos bem-vindos ao canal Garagem do Betinho, um canal de dicas automotivas que vai ajudar muita gente aí a sair do sufoco, né minha gente? Tanto mecânico pilantra, picareta, e aí o pessoal, o próprio proprietário está correndo atrás das informações e repassando, e um ajudando o outro aí nos grupos específicos de cada carro. Eu acabei de adquirir um Escort Zetec do meu primo, já estou vendo aqui os vídeos de manutenção. Tem alguns vídeos antigos, né, já postados e com áudio baixinho. Vamos melhorar o sinal de vídeo e de áudio desse vídeo e dar a aula completa aqui para vocês de como fazer a manutenção do Escort Zetec, tá certo? Enquanto isso, você já pode se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e ativar as notificações. Toda vez que eu colocar um vídeo, seu celular vai receber a informação de que um novo vídeo chegou. Muito obrigado e bora pro vídeo! Olá, como vai? A partir de agora estarei com você em mais um videocarro. Desta vez, desvendando os mistérios da injeção eletrônica dos motores Zetec. Para isto, utilizaremos um veículo Ford Escort 1.8 de 16 válvulas, fabricado em 97, sem módulo PETS. Nosso objetivo é passar cada vez mais informações. Por isso, nesta fita apresentaremos os testes de forma mais dinâmica para mostrarmos mais dicas especiais para o seu dia a dia. Mas não se esqueça de consultar o seu manual. Todo o sistema de injeção e ignição depende do bom funcionamento da bateria. Por isso, antes de iniciar qualquer manutenção no sistema, faça a verificação da bateria e do sistema de carga, conforme as orientações contidas no manual que acompanha este vídeo. No caso de falhas na central eletrônica, é acionada uma estratégia de emergência que mantém a quantidade de combustível injetado e estabelece o ponto de avanço da centelha. Desta forma, o veículo continuará funcionando com um baixo desempenho e um alto consumo de combustível, até a manutenção em uma oficina. Quando se liga a ignição, o relé da bomba aciona a bomba de combustível. Se o motor não for ligado, a central corta a alimentação da bomba. Uma das formas de saber se a central assumiu a estratégia de emergência é observar
se a bomba de combustível continua funcionando somente com a ignição ligada. Com a ignição desligada, a bateria alimenta com polaridade positiva os contatos dos dois relés. A central recebe também pelo mesmo circuito a alimentação de sua memória reprogramável. Todo este circuito é protegido pelo maxi-fusível FB de 60 amperes e pelo fusível F7 de 3 amperes. Então, com a ignição desligada, estão energizados com polaridade positiva os contatos dos dois relés e a memória da central. A bobina do relé principal possui aterramento próprio e a bobina do relé da bomba possui seu aterramento na central. Quando a ignição é ligada, a bobina do relé principal recebe energia positiva da bateria. Assim, com o positivo da bateria e o aterramento, o relé se arma. Armado, o relé libera corrente positiva para os injetores e outros componentes. E para a central, que libera o aterramento da bobina do relé da bomba. Com isto, o relé da bomba se arma, acionando a bomba de combustível. Portanto, toda a energia positiva do sistema é liberada pelo relé principal. Em todo o circuito de acionamento, a última etapa é a ativação da bomba de combustível, que só acontecerá se a central estiver energizada. A memória reprogramável da central recebe alimentação pelo seu terminal 1. Localize a central eletrônica. Com a ignição desligada, efetue a verificação do terminal 1 com uma caneta de polaridade. O LED vermelho deverá se acender, indicando que ele está recebendo tensão positiva. Se isto não ocorrer, faça a verificação dos fusíveis do circuito. O maxi-fusível de alimentação da central FB, de 60 amperes, e o fusível F7, de 3 amperes. Agora, localize o maxi-fusível FB de 60 amperes. Localizou? Verifique se existe tensão positiva no seu terminal de saída. O LED vermelho da caneta deve acender. Caso contrário, substitua o fusível. Faça o mesmo procedimento com o fusível F7 e volte a verificar se o terminal 1 da central está recebendo alimentação positiva. Caso contrário, repita as verificações e corrija os possíveis defeitos de continuidade do circuito. E lembre-se, nos veículos fabricados a partir de 99, o fusível a ser verificado é o F8, de 7,5 amperes. Então, com a ignição ligada, os terminais 37 e 57 recebem tensão positiva do relé principal. Com a ignição ligada, verifique os terminais 37 e 57 da central. O LED vermelho da caneta de polaridade deve se acender. Caso contrário, desligue a ignição
e remova o relé principal de sua base. Para o relé se armar, ele precisa receber tensão no seu terminal 86 e seu terminal 85 precisa estar aterrado. Então verifique na base do relé se o terminal 85 está aterrado. Verificou? O LED verde da caneta de polaridade deve se acender, indicando a alimentação negativa do relé. Com a ignição ligada, verifique o terminal 86 da base do relé. Ele deverá estar recebendo tensão positiva, o que será indicado pela luz vermelha da caneta de polaridade. Caso contrário, verifique o maxi fusível FA de 80 amperes, o fusível F16 de 20 amperes e o diodo de potência. Agora, para testar o funcionamento do diodo, localize o fusível F16. Localizou? Então, remova o fusível e verifique se existe tensão no seu terminal de saída. Agora, recoloque o fusível e veja se existe tensão no terminal 86 da base do relé. Se não existir alimentação, verifique o diodo. Você sabe como fazer o teste do diodo? Não? Então preste atenção. Ajuste a escala do multímetro para a posição correta de leitura e ligue as pontas de prova nos terminais do diodo. Observe o resultado. Em seguida, inveta as pontas de prova. Se for observado passagem de corrente nos dois sentidos, o diodo deve ser substituído. Lembre-se, um diodo em bom estado só permite passagem de corrente em um sentido. Qualquer dúvida quanto à leitura, consulte o manual. Após verificar o diodo, monte o relé em sua base e volte a ligar a ignição. Muito bem, verifique novamente os terminais 37 e 57 da central. O LED vermelho da caneta de polaridade deve se acender. Se isto não ocorrer, retire o relé de sua base e efetue o teste conforme as orientações contidas no manual que acompanha este vídeo. Em alguns veículos são montados relés que possuem 5 terminais. Os 4 que acabamos de ver e um outro terminal no estágio de saída. Desta forma, os 2 terminais de saída, 87 e 87B, são ligados em série e trabalham simultaneamente. Se no lugar de um relé de 5 terminais for montado um relé de 4 terminais, a linha do terminal 87B não receberá alimentação e seus componentes não irão funcionar, apesar do relé estar em perfeito estado. Sempre que ocorrer alguma falha no sistema, a central detecta e grava o erro em sua memória. Na manutenção, o mecânico poderá verificar os códigos de falhas através de um scanner. Para isto, basta conectar o equipamento ao conector de diagnose e seguir as instruções do fabricante.
Lembre-se que, em muitos casos, o defeito em um componente pode causar mau funcionamento em outras peças do sistema, o que gera códigos de defeito de componentes em bom estado. Portanto, os códigos de falhas, principalmente no teste dinâmico, não são conclusivos. Assim, deve-se efetuar os testes nos sensores e atuadores com o auxílio de um multímetro, conforme será mostrado neste vídeo. O ar admitido no motor passa primeiramente por um filtro de ar que tem a função de absorver as impurezas deste ar. Depois de filtrado, o ar admitido passa pelo sensor MAF. O medidor do fluxo de ar, ou sensor MAF, é composto por um circuito eletrônico e por dois fios, um frio e um quente. O fio que é mantido constantemente frio age como um termômetro, medindo a temperatura em torno do sensor. O fio quente é mantido a 200 graus acima da temperatura a que é submetido, ou seja, se o ar admitido estiver a 30 graus, o fio estará aquecido a 230 graus. O fluxo de ar que entra no motor resfria este fio, criando uma resistência para o seu aquecimento. A tensão que aquece o fio é modificada pela ação desta resistência. Quanto maior o fluxo de ar, maior o resfriamento e maior a resistência. Quanto menor o fluxo, menor o resfriamento e menor a resistência. A tensão modificada pela resistência do fio é amplificada pelo circuito eletrônico e transmitida à central como valor de massa de ar. A utilização do medidor do fluxo de ar permite ao sistema o registro exato do fluxo de ar. Por sua localização estratégica, proporciona maior rapidez de resposta na medição. Ele elimina também as influências devido a diferenças de pressão e temperatura do ar admitido. Para verificar as respostas deste sensor, faça um teste observando os seguintes procedimentos. Então, utilizando extensões, ligue o voltímetro entre os terminais D e E do sensor, que correspondem aos terminais 9 e 50 da central. Agora, ligue o motor. Com o motor em marcha lenta, o fluxo de ar é menor. O resfriamento do fio quente também é menor e, consequentemente, a tensão aplicada deve ser menor. Deve-se encontrar um valor em torno de 0,6 volt em marcha lenta. Aumente a rotação do motor para aproximadamente 2.000 RPM. Então, com o motor em aceleração, o fluxo de ar aumenta, o que resfria mais o fio quente, aumentando a tensão aplicada. A 2.000 RPM, o voltímetro deve apresentar um valor em torno de 1,2 volt. Aumentando a rotação para 3.000 RPM, a tensão deve aumentar para 1,5 volt. A 4.000 RPM, o valor deve estar em aproximadamente 1,8 volt. O sensor de temperatura do ar admitido
é composto por um sensor NTC, que a cada milésimo de segundo varia sua resistência de forma inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor a resistência. Quanto menor a temperatura, maior a resistência. Então, a tensão modificada por esta resistência retorna à central, informando a temperatura do ar admitido. Primeiro, localize o sensor de temperatura do ar admitido. Muito bem, para fazer o teste, desligue seu conector elétrico. Meça a resistência entre seus dois terminais e compare com os valores de temperatura, conforme a tabela existente no manual que acompanha este vídeo. O sensor de posição da borboleta, que é ligado ao eixo da borboleta de aceleração, é um potenciômetro, isto é, um resistor variável. Este sensor recebe uma tensão constante da central e a modifica por ação da sua resistência, retornando à central o valor que possibilita a definição da posição da borboleta de aceleração. Observe que quando a sua resistência está baixa, a tensão de retorno é alta, indicando a posição da borboleta aberta. Agora, quando a sua resistência é alta, a tensão de retorno é baixa, indicando a posição da borboleta fechada. Atenção! Se o veículo estiver apresentando falhas nas acelerações, o potenciômetro do sensor de posição da borboleta pode estar com defeito. Para a verificação deste sensor, consulte o manual e veja a orientação para efetuar o seu teste. No corpo de borboleta é encontrada uma passagem secundária para o ar, denominada bypass. O ar necessário para manter a rotação de marcha lenta passa por esse canal, sendo controlado pela válvula de controle da marcha lenta IAC. Essa válvula é composta por uma bobina ligada a uma mola, que controla sua abertura. De acordo com a intensidade da corrente elétrica emitida pela central, a resistência da mola é vencida, proporcionando a abertura variável da válvula, dosando a passagem de ar. Com a ignição desligada, desligue o conector elétrico da válvula e, com o auxílio de extensões, meça a resistência entre seus dois terminais. Deve-se obter um valor entre 6 e 13 ohms. Valores muito acima de 13 ohms indicam um mau contato na bobina. Abaixo de 6 ohms, curto-circuito. Nos dois casos, a válvula deverá ser substituída. A bobina da válvula recebe tensão positiva diretamente do relé principal. O aterramento pelo terminal 21 controla sua intensidade. Para fazer o teste, compare a rotação do motor com a tensão enviada ao terminal 21. Agora, com a ignição desligada, prepare o conector elétrico da válvula para receber o voltímetro.
funcione o motor e acelere até aproximadamente 3.000 RPM. A tensão apresentada deverá variar entre 3 e 9 volts, indicando que a válvula está efetuando as correções. Caso isso não ocorra, verifique a continuidade dos fios do chicote, a alimentação da central e seus aterramentos. Se não forem encontradas falhas, a central pode estar danificada. Se um veículo Escort Zetec chegar em sua oficina com a marcha lenta irregular e após o diagnóstico não apresentar códigos de falha, verifique o estado da válvula IAC. Impurezas acumuladas no interior da válvula podem comprometer o seu funcionamento, o que causa oscilações na marcha lenta, a ponto de apagar o motor. Neste caso, temos uma dica para você. Remova a válvula e coloque-a submersa em gasolina por 10 minutos. Após esse tempo, retire a válvula e limpe seus 2 furos de passagem de ar utilizando um pincel. Em seguida, desloque o eixo da válvula com uma chave de fenda e seque-a com ar comprimido, utilizando uma pressão máxima de 90 libras ou 6 bar. Volte a fazer o teste de resistência e instale a válvula em seu alojamento. Um procedimento importante é não se esquecer de remover o fusível 8 ou 7, dependendo do veículo, para fazer o reset da central. Isso deve ser feito todas as vezes que efetuar a troca de sensores ou a manutenção em atuadores do sistema. Veja esta situação. O veículo apresenta marcha lenta irregular, morrendo em sinais e lombadas. O diagnóstico indica código 172, ou seja, mistura pobre. O primeiro passo é a verificação do atuador de marcha lenta, fazendo um teste rápido e prático. Com o motor funcionando, faça um movimento rápido de aceleração até o final do curso da borboleta e solte rapidamente para que o motor não dispare o giro. Se o motor não apagar, é pouco provável que o problema esteja no atuador da marcha lenta. Se a válvula IAC passou no teste, o problema então pode estar sendo causado por uma entrada falsa de ar. Verifique a tomada de vácuo que se localiza no coletor de admissão em local de difícil acesso. Se a tomada de vácuo estiver sem o tampão ou com o tampão danificado por produtos de limpeza, uma quantidade de ar adicional entrará no motor sem que a central seja informada, empobrecendo a mistura. Mas lembre-se que nos veículos com ar condicionado, este problema não é muito comum, pois a mangueira do ar condicionado está conectada no lugar do tampão. Porém, o defeito pode acontecer se a conexão da mangueira ao ar condicionado estiver desconectada no interior do veículo. Se depois de verificar a tomada de vácuo, o veículo continuar com a marcha lenta irregular, apresentando o código de falha 172, verifique a válvula de ventilação do cárter. A válvula fica localizada no tubo de ventilação do cárter que vai para o coletor de admissão.
Remova de seu alojamento e movimente-a de um lado para outro. Deve-se ouvir um ruído resultante do deslocamento do êmbolo, o que indica o perfeito funcionamento da válvula. Se não houver ruído, o pistão está travado, mantendo a válvula constantemente aberta. Com isto, uma quantidade adicional de ar falso entra no coletor de admissão sem que a central seja informada, empobrecendo a mistura. Isto é causado por resíduos carboníferos acumulados na válvula em função dos gases do motor. Neste caso, faça a limpeza da válvula, deixando-a de molho em solvente descarbonizante. Se após esses procedimentos a marcha lenta do veículo continuar irregular, verifique o ajuste da correia dentada do motor. Se ela estiver fora dos padrões, o motor estará desajustado, apresentando oscilações na marcha lenta. Neste caso, efetue a correção conforme orientações contidas no final deste vídeo. A bomba de combustível fica imersa no tanque e é montada no mesmo suporte do indicador de nível de combustível do tanque, usando este combustível para seu arrefecimento e lubrificação interna. Acionada por um motor elétrico, ela envia o combustível até os injetores, mantendo a linha de alimentação sob uma pressão contínua. Se a pressão estiver abaixo dos padrões, o sistema poderá estar apresentando os seguintes defeitos: baixa tensão de alimentação da bomba de combustível, bloqueio na linha de alimentação, como filtros de captação e de linha entupidos, tubulação dobrada, etc. Bomba de combustível defeituosa. Estes problemas podem causar mau desempenho do motor do veículo, falhas no funcionamento do motor, principalmente nos momentos de exigência, mistura pobre de combustível. Se a pressão estiver acima dos padrões indicados, o sistema poderá estar apresentando os seguintes defeitos: regulador de pressão defeituoso, bloqueio na linha de retorno do combustível. Estes problemas podem causar consumo alto de combustível, mistura rica, mau desempenho do motor e o motor falha nas exigências pelo excesso de combustível. O bom funcionamento da bomba de combustível é essencial para o sistema, pois é ela que gera a pressão da linha. Se ela estiver com defeito, a pressão da linha será alterada, prejudicando a injeção de combustível. E lembre-se que a central não será informada de um eventual defeito na linha de combustível. Por isso, a verificação da pressão e vazão da linha de alimentação é um procedimento básico que sempre deve ser feito na manutenção do veículo. Para verificar a pressão da bomba de combustível, acople o mamômetro na válvula Schrader e ligue o motor. Em marcha lenta, a pressão deve estar em torno de 2 bar. Acelere o motor. A pressão deve aumentar para 2,6 bar. Sua vazão deve estar em torno de 1,6 litro de combustível por minuto.
O interruptor inercial é um dispositivo de segurança que desliga o aterramento da bomba de combustível quando o veículo sofre algum impacto mais violento, interrompendo seu funcionamento. Após efetuar um exame minucioso no sistema de alimentação, eliminando qualquer possibilidade de incêndio, é preciso rearmar manualmente o interruptor. Para isso, localize a peça que se encontra na lateral dianteira esquerda sob uma proteção de plástico e aperte o botão de religação. É o primeiro filtro do sistema, localizado na entrada da bomba de combustível. Limpe ou substitua o filtro toda vez que efetuar a manutenção da bomba de combustível. Confeccionado com formas e componentes especiais, o filtro principal funciona impedindo a passagem de partículas sólidas que podem afetar o funcionamento dos injetores e do regulador de pressão. O filtro deve ser substituído em um período entre 30 e 40 mil quilômetros rodados pelo veículo. Na sua montagem, é preciso observar o sentido da linha de alimentação, identificado por uma seta existente na sua carcaça externa. Se for montado no sentido inverso, o filtro terá seu funcionamento prejudicado, além de atrapalhar a pressão ou a vazão do sistema de alimentação. O regulador de pressão é composto por duas câmaras distintas, separadas por um diafragma. Uma que recebe o combustível sob pressão do tubo distribuidor e outra ligada por uma tomada de vácuo ao coletor de admissão. Na primeira câmara, existe uma saída ligada à linha de retorno de combustível, vedada por uma válvula de fluxo que é pressionada por uma mola calibrada. Quando o tubo distribuidor recebe mais combustível do que o utilizado pelos injetores, a pressão do combustível aumenta e pressiona o diafragma, que vence a tensão da mola calibrada e abre a válvula de fluxo, dando vazão ao combustível que volta ao tanque pela linha de retorno. A injeção deve ser proporcional à exigência do motor. Como a injeção é definida pela pressão da linha, esta também deve ser proporcional à exigência. Para que isto ocorra, o regulador de pressão é ligado ao coletor de admissão por uma linha de vácuo. Quando o motor está com baixa exigência, numa descida, por exemplo, o vácuo aumenta e age contra a pressão da mola calibrada, abrindo mais a válvula de fluxo, dando vazão ao combustível e diminuindo a pressão da linha. Quando a exigência aumenta, numa subida, por exemplo, o vácuo diminui, reduzindo a passagem de combustível pela válvula de fluxo. O regulador de pressão é uma peça muito importante do sistema, pois é ele que controla a pressão no tubo distribuidor, que deve ser proporcional à injeção. Se a mola do regulador estiver com defeito, a pressão no tubo será menor, o que diminuirá a quantidade de combustível injetado. Desta forma, a mistura ficará mais pobre. A sonda lambda informará esta situação à central, que, por sua vez, tentará corrigir a mistura aumentando o tempo de abertura dos injetores. Por isso,
Consulte o nosso manual e veja todas as orientações para efetuar o teste do regulador de pressão. Os injetores de combustível são válvulas eletromagnéticas, que se abrem por ação de um comando elétrico emitido pela central. Eles dão vazão ao combustível armazenado no tubo distribuidor, pulverizando-o sobre as válvulas de admissão, para que este se misture ao ar que entrará no cilindro quando a válvula se abrir. Ligue o motor e retire o fusível F33 para eliminar a pressão residual da linha de alimentação. Em seguida, localize os injetores e desligue seus conectores. Para testar a bobina do injetor, meça a resistência entre seus dois terminais. O valor encontrado deve ser de 15 ohms, mais ou menos 10%. Em caso de valores fora dos padrões, substitua o injetor. Em seguida, remova os injetores e faça a limpeza e a verificação com equipamento apropriado. O sensor de fase, que está localizado junto ao eixo comando de válvulas de escapamento, é um gerador de impulsos. A cada volta do eixo, um ressalto magnético contido no eixo passa pelo sensor, gerando um pulso. Este pulso é enviado à central, que com as informações do sensor de rotação e PMS, identifica o período de abertura das válvulas de admissão. Desta forma, os injetores passam a atuar no momento da abertura das válvulas, ou seja, de forma sequencial fasada, o que proporciona uma melhor homogeneização da mistura, melhorando o desempenho do motor com mais economia e um nível mais baixo de gases poluentes. A forma mais eficiente para fazer o teste desse sensor é utilizando um osciloscópio ou um scanner. Porém, existe a possibilidade da verificação com um multímetro, conforme as orientações a seguir. Com a ignição desligada, desconecte o sensor de fase e ligue o ohmímetro entre seus dois terminais. Deve-se obter um valor entre 300 e 800 ohms. Caso contrário, substitua o sensor. O sensor envia seu sinal de retorno pelo terminal 24 da central. E para verificar estes pulsos, selecione no voltímetro a escala corrente alternada. Ligue o motor.
Agora, em marcha lenta, deve-se obter o valor entre 0,2 e 0,6 volt. Caso contrário, substitua o sensor. O sistema de ignição utilizado nos motores Zetec é do tipo estático, ou seja, não usa distribuidor convencional. O momento para o avanço da centelha é calculado pela central com base nas informações do sensor de rotação IPMS e do sensor de fase. Através de um módulo de potência, a central envia o sinal de ignição que passa por uma bobina dupla e chega até as velas. O sensor de rotação é montado sobre a roda fônica feita de material ferromagnético, possuindo no seu núcleo um ímã e uma bobina. No momento da passagem de cada um dos dentes da roda, cria-se um campo magnético entre o ímã e o dente. Essa energia magnética é transformada através da bobina do sensor em pulso elétrico, enviado à central. Portanto, a cada vez que o sensor estiver alinhado com um dente da roda, existirá um pulso de corrente para a central eletrônica. E quando existir um espaço entre os dentes, o sinal fica fraco ou desaparece. Assim, efetuando a contagem dos pulsos, a central reconhece a rotação do girabrequim. Essa informação é importante para a definição do avanço da centelha. Outra função do sensor é a definição do ponto morto superior do cilindro, PMS. Para isto, foi retirado um dente da roda fônica, ficando com 35 dentes e um espaço vazio. Na passagem do espaço vazio, o sinal enfraquece e a central determina o reinício da contagem dos pulsos, podendo assim definir a posição exata do girabrequim. O primeiro dente depois do espaço vazio é chamado de dente de sincronismo. Assim como o sensor de fase, a forma mais eficiente de verificar este sensor é através de um osciloscópio ou de um scanner. Porém, existe a possibilidade da verificação com um multímetro, conforme os seguintes passos. Com a ignição desligada, desconecte o sensor de rotação IPMS e ligue um ohmímetro entre os seus terminais. Aí deve-se obter um valor entre 300 e 800 ohms. Caso contrário, substitua o sensor. O sensor envia seu sinal de retorno pelo terminal 56 da central. Para verificar a existência destes pulsos, selecione o voltímetro na escala corrente alternada. Agora posicione o voltímetro nos dois terminais do sensor. Muito bem, dê partida no motor. E durante o acionamento, deve-se obter o valor de no mínimo 1 volt. Caso contrário, substitua o sensor. A bobina de ignição é do tipo DIS, possuindo duas bobinas montadas em um só conjunto. Cada bobina emite centelha para 2 cilindros síncronos. Cada uma destas bobinas, ao receber o sinal da central eletrônica no seu primário, transforma rapidamente a baixa tensão deste sinal em alta tensão.
e imediatamente descarrega nos cilindros síncronos respectivos. Uma bobina alimenta os cilindros 1 e 4, enquanto outra alimenta os cilindros 2 e 3. Como um dos cilindros está em tempo de explosão, ele usa esta centelha para inflamar a mistura no outro cilindro, que está terminando o tempo de escapamento e iniciando o tempo de admissão. Portanto, sem qualquer mistura no seu interior, a centelha se perde, conseguindo dar uma vazão rápida para a alta tensão gerada na bobina. Essa vazão simultânea ocorre para poder descarregar o alto potencial de energia gerado no interior da bobina. Se essa descarga não ocorrer, a bobina pode vir a se danificar pela absorção dessa alta tensão. Desligue o conector da bobina. Com a ignição ligada, verifique se chega a 12 volts, mais ou menos 10% no primário da bobina. Desligue a ignição e meça a resistência entre os terminais do primário da bobina. Aí deve-se encontrar um valor entre 0,2 e 0,5 ohms. Em seguida, verifique os terminais secundários que correspondem aos cilindros 1 e 4 e 2 e 3. O ohmímetro deve apresentar um valor entre 10.000 ohms ou 10k ohms e 15.000 ohms ou 15k ohms. A sonda lambda somente entra em funcionamento depois de atingir uma temperatura de 300 graus centígrados. Nessas condições, se as quantidades de oxigênio existentes entre as duas partes da sonda, eletrodo positivo e negativo, tiverem porcentagens diferentes, é gerada entre essas duas partes uma variação de tensão. Esta variação identifica o índice da diferença da quantidade de oxigênio entre o ar atmosférico e o gás do escapamento. Esta informação é passada para a central, que, se necessário, determina o ajuste da mistura. A sonda lambda se encontra junto ao cano de escape. Localize seu conector e desligue-o. Agora ligue um ohmímetro entre os dois terminais da resistência de aquecimento. Aí deve-se obter um valor entre 5 e 30 ohms com o motor aquecido. Caso os valores não coincidam, a resistência não estará atuando, fazendo com que o sensor demore para se aquecer. Neste caso, substitua a sonda lambda. Com o conector ligado, insira as pontas de prova do voltímetro nos terminais da resistência da sonda. Ligue a ignição e verifique se chega a 12 volts, mais ou menos 10% do relé principal. Caso contrário, consulte o manual que acompanha este vídeo e confira o sistema de alimentação elétrica.
Agora, posicione as pontas de prova do voltímetro entre os terminais 44 e 46. Ligue o motor e aguarde 5 minutos. A tensão deve variar entre 0,1 e 0,9 volts. Se o veículo estiver com funcionamento normal, em médias e altas rotações, mas com a marcha lenta irregular e apresentando o código 172, ou seja, mistura pobre, verifique os contatos da sonda lambda. Uma infiltração de água nos fios pode gerar oxidação nos terminais de sua resistência de aquecimento, o que prejudica seu funcionamento somente na marcha lenta. Neste caso, desconecte a sonda e faça a limpeza dos seus terminais com um produto limpa-contato. Os gases criados pela circulação de combustível são armazenados no canister. A válvula de alívio do canister se abre periodicamente, dando passagem para estes gases até o coletor de admissão para serem queimados juntamente com a mistura. Neste momento, a central diminui a injeção de combustível. Os testes da válvula de alívio do canister devem ser feitos com o auxílio de uma bomba de vácuo, conforme as orientações contidas no manual que acompanha este vídeo. O sensor de temperatura é composto por um sensor NTC, que varia sua resistência de forma inversamente proporcional à temperatura a cada milésimo de segundo. Quanto maior a temperatura, menor a resistência. E quanto menor a temperatura, maior a resistência. Localize o sensor de temperatura do motor. Para fazer seu teste, desligue seu conector elétrico. Meça a resistência entre seus dois terminais e compare com os valores de temperatura conforme a tabela existente no manual que acompanha este vídeo. O sensor de velocidade do veículo é do tipo Hall, que está localizado na saída do diferencial.
Este sensor transmite à central um sinal cuja frequência varia em função da velocidade do veículo. Através destes sinais, a central reconhece a velocidade do veículo. Localize o sensor de velocidade. Desconecte o cabo do velocímetro e prepare sua remoção. Com o sensor removido, conecte seu plugue ao conector do chicote que vem da central. Com a ignição ligada e utilizando uma caneta de polaridade, confirme a chegada de tensão positiva no terminal 1 e negativa no terminal 2 do sensor. Em seguida, mergulhe a ponta da caneta no terminal 3, de retorno. Agora, gire o pino de rotação do sensor. Os LEDs deverão piscar, oscilando entre positivo e negativo, confirmando o bom funcionamento do sensor. Se não houver pulsos, o sensor deverá ser substituído. Caso não exista tensão positiva, verifique o relé principal, o fusível F13 e a fiação. Se não existir tensão negativa, examine seu aterramento e corrija o defeito. Lembre-se, este é um sensor do tipo Hall. Se não receber positivo ou negativo, ele não poderá gerar pulsos. Quando a direção chega ao final do curso, a pressão se eleva, ocasionando um esforço maior sobre o conjunto da direção hidráulica. A bomba, então, absorve esforço do motor, fazendo com que a rotação caia, comprometendo o regime de marcha lenta. Por isso, o sistema utiliza um dispositivo denominado interruptor de pressão da direção hidráulica, que informa a central o momento em que a direção chega ao final do seu curso. A central, então, aumenta a rotação do motor e compensa essa situação. Para testar este componente, efetue o seguinte teste. Com a ignição desligada, desconecte o interruptor. Agora ligue um ohmímetro entre seus dois terminais. Aí deve-se encontrar circuito fechado. Funcione o motor e gire o volante de direção até o batente. Nesse momento, o circuito é interrompido, indicando à central pelo terminal 28 que a direção está no final do seu curso. O ohmímetro deverá mostrar circuito aberto, o que indica o perfeito funcionamento do interruptor. Nos últimos anos, a Ford adotou um dispositivo para compensar as constantes mudanças na composição da gasolina. Esse sistema tem o objetivo de evitar detonações na câmara de combustão causadas por combustível de composição adulterada, o que prejudica o desempenho do veículo. Nos veículos Escort Zetec de 16 válvulas a partir de 97, este sistema é acessado por um terminal denominado conector de octanas. A título de esclarecimento, no Escort, esse conector é utilizado apenas como conexão para o acesso ao programa de octanagem da central. Ao contrário do que muitos pensam, inverter, desconectar ou jampear o plugue do conector de octanas não altera em nada o avanço da centelha, podendo até danificar a central. Já nos veículos K, motores Endura, e Fiesta, motores Endura e Zetec, este componente é referência para a central sobre o tipo de combustível utilizado a partir de valores de resistência. Com o plugue fechado, o sistema trabalha normalmente.
Se a gasolina utilizada estiver adulterada, fora do padrão de octanagem e causando detonações, deve-se desconectar o plug localizado em local estratégico para cada veículo, conforme especificado no manual que acompanha este vídeo. Ao desconectar o plug, a central atrasa em 3 graus o avanço da centelha. Mas lembre-se, o plug deverá estar conectado para o funcionamento normal do veículo. Mantendo-o aberto, o sistema estará adaptado ao combustível irregular, o que não evita, com isso, que seu rendimento e durabilidade sejam seriamente comprometidos. A central também compensa possíveis erros nos sensores, utilizando valores pré-programados. Isto permite ao sistema continuar funcionando mesmo com sensores defeituosos, até que seja feita a manutenção. A troca da correia dentada do Ford Courier e do Ford Fiesta, equipados com motor Zetec 1.4 de 16 válvulas, deve ser efetuada utilizando as seguintes ferramentas específicas para este motor: régua de alinhamento, pino indicador do ponto morto superior do motor, PMS, chave de travamento de engrenagens dos eixos comando de válvulas. A cada 120 mil quilômetros rodados, recomenda-se a troca da correia dentada do motor 1.4 SE Zetec 16 válvulas. Para esse procedimento, utiliza a colocação de um pino indicador do PMS do primeiro cilindro e uma régua de alinhamento dos comandos de válvulas. Desaperte o parafuso da polia da bomba de água e do pré-tensionador da correia Poli-V. Mova a polia tensionadora e retire a correia Poli-V. Em seguida, remova a polia pré-tensionadora e a polia da bomba de água. Insira agora o pino indicador do ponto morto superior do motor. Para isto, retire o bujão de vedação de seu alojamento, colocando em seu lugar o indicador de PMS. Gire o motor no sentido de rotação normal, até a aba do eixo girabrequim encostar no indicador de PMS. Fique atento para a colocação do pino indicador do PMS do primeiro cilindro, para que o mesmo não se encaixe no furo de balanceamento do contrapeso da asa de manivela. Agora remova o pino indicador de PMS e trave o volante do motor. E com o auxílio de um saca-polia, remova a polia do girabrequim. Em seguida, retire a capa de proteção superior, juntamente com o suporte de apoio do motor, e a capa de proteção inferior da correia. Faça agora o alinhamento dos eixos comando de válvulas de admissão e de escape. Para isto,
remova a cobertura superior do cabeçote do motor e os cabos das velas. Com o auxílio de uma chave de travamento, desaperte os parafusos das engrenagens dos eixos comando de válvulas. Utilizando a régua de alinhamento, efetue o travamento dos eixos. Se um dos eixos não se encaixar com precisão à régua, o comando está fora de fase. Faça então o ajuste utilizando uma chave de boca ou chave fixa de 21 milímetros junto ao sextavado do eixo correspondente. Aplique uma ferramenta encolhedora no êmbolo que está acoplado ao tensionador da correia. Faça a compressão do êmbolo até o orifício de sua parte externa se alinhar com o orifício do êmbolo. Fixe então um pino trava ou broca de 1,5 milímetros de diâmetro. Desta forma, a correia dentada perde a tensão, possibilitando sua remoção. Instale a nova correia, começando pelo eixo gira-brequim e trabalhando no sentido anti-horário. Utilizando a ferramenta encolhedora, retire o pino trava do êmbolo do tensionador. Assim, a correia volta a ter seu ajuste de funcionamento. Coloque a capa de proteção inferior. Monte a polia do gira-brequim e fixe-o com parafuso novo. Instale indicador de PMS novamente e reposicione o pistão do primeiro cilindro no ponto morto superior. Fixe as engrenagens dos eixos comando de válvulas com o auxílio da chave travadora, aplicando 6 kg força-metros de torque no parafuso. Com o sincronismo do conjunto definido, já podem ser retirados o pino indicador de PMS e a régua de alinhamento dos eixos comando de válvulas. Teste a sincronia entre os eixos conforme os procedimentos descritos no manual que acompanha este vídeo.
A troca da correia dentada dos motores Zetec 1.8 e 2.0 segue o mesmo procedimento do motor 1.4. Porém, a engrenagem da ave de manivela é chavetada e a polia possui marcas de referência, o que dispensa o uso do pino indicador de PMS. Chegamos ao final de mais um Videocarro. Esperamos que as informações que foram mostradas sejam de grande valia para o seu crescimento profissional. Em caso de dúvidas, consulte o seu manual ou acesse o site www.mecanico.com.br. Até mais! Se você ainda não conhece o site do Mecânico, acesse o endereço www.mecanico.com.br e veja as vantagens oferecidas.